Olá, amantes do campo e curiosos sobre a vida no quintal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, onde vamos explorar o fascinante mundo das galinhas. Hoje, embarque conosco nessa jornada para descobrir os segredos das galinhas, desde suas observações comportamentais até os benefícios que oferecem aos seus cuidadores. Prepare-se para se apaixonar por essas aves incríveis enquanto mergulhamos no universo das galinhas. E não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários e compartilhar o vídeo com outros entusiastas das aves. Curiosidade número 1. Visão especializada. As galinhas têm uma visão interessante, embora seja diferente da visão humana. Galinhas têm uma visão periférica muito ampla, o que significa que conseguem enxergar uma ampla área ao seu redor sem mover a cabeça. Isso é uma característica de presa, que ajuda as galinhas a detectarem predadores em potencial. As galinhas são capazes de ver uma ampla gama de núcleos, incluindo núcleos no espectro ultravioleta, que os humanos não conseguem ver, isso é, útil para identificar alimentos, companheiros de grupo e predadores. No entanto, a visão das galinhas é menos detalhada em comparação com a visão humana. Elas são mais sensíveis aos movimentos rápidos do que aos detalhes finos. Isso está relacionado ao seu instinto de detectar movimentos de predadores. Curiosidade número 2. Comunicação complexa. Elas têm mais de 30 tipos diferentes de vocalizações para se comunicarem entre si, indicando coisas como ameaças, alimentos ou predadores. A comunicação entre galinhas é mais complexa do que muitas pessoas imaginam, embora não usem vocalizações sofisticadas como algumas espécies, como pássaros canouros. As galinhas têm uma variedade de sinais e comportamentos que usam para se comunicar. Galinhas emitem diferentes tipos de sons para expressar diferentes emoções e necessidades. Por exemplo, as galinhas podem fazer um som suave e contínuo quando estão satisfeitas, e cacarejar alto em resposta a um predador em potencial. As galinhas também emitem cacarejos específicos após botar um ovo. Usam uma variedade de movimentos corporais e cacoetes para se comunicarem. Isso pode incluir movimentos da cabeça, asas e corpo. Galinhas dominantes podem inflar suas penas e andar de maneira mais ereta para afirmar sua posição social. As galinhas vivem em classes sociais conhecidas como pecking order, ordem de bicadas. A comunicação entre elas é fundamental para estabelecer e manter essa ordem social. Isso envolve mostrar dominância ou submissão por meio de posturas corporais e interações físicas, como bicadas. Quando uma galinha detecta um possível perigo, ela emite sinais de alerta para as outras pessoas do grupo. Isso pode incluir chamados de alarme e movimentos para alertar sobre a presença de predadores. As galinhas também se comunicam sobre fontes de comida. Se uma galinha encontra uma fonte de alimento, ela pode chamar as outras para se juntarem, indicando a localização e a qualidade da comida. Curiosidade número 3. Memória surpreendente. Galinhas têm uma memória de longo prazo impressionante e podem lembrar e reconhecer mais de 100 indivíduos diferentes, incluindo humanos. A memória das galinhas é um aspecto fascinante de seu comportamento. Embora as galinhas geralmente não sejam reconhecidas por terem uma memória tão desenvolvida quanto algumas outras espécies, estudos sugerem que elas têm habilidades de aprendizado e memória notáveis. Galinhas têm a capacidade de refletir e lembrar de outros membros do grupo. Isso é especialmente importante em termos de comportamento social, pois elas lembram das interações passadas e ajustam seu comportamento com base nessas experiências. São capazes de aprender por associação. Se associarem certos sinais a eventos positivos ou negativos, elas lembrarão dessas associações no futuro. Por exemplo, se receberem recompensas ao seguir um comando específico, elas podem lembrar e repetir esse comportamento. Estudos mostraram que galinhas têm uma memória espacial bastante desenvolvida. Eles podem ser lembrados da localização de objetos, como alimentos, mesmo após intervalos de tempo importantes. Essa habilidade é útil para encontrar recursos alimentares no ambiente. Em resumo, embora a memória das galinhas possa não ser tão complexa quanto a de alguns mamíferos, elas demonstram habilidades de aprendizagem e memória que são fundamentais para sua sobrevivência e interação social. Estudos científicos continuam a explorar esses aspectos do comportamento das galinhas para entender melhor suas capacidades cognitivas. Curiosidade número 4. Habilidade de voo. Embora muitas pessoas pensem o contrário, algumas raças de galinhas conseguem voar a curtas distâncias. As galinhas domesticadas, em geral, não são conhecidas por suas habilidades de voo robusta. Isso se deve, em parte, à seleção artificial realizada ao longo dos anos para criar raças específicas que são mais específicas para a produção de carne ou ovos, em detrimento da habilidade de voo. No entanto, as galinhas têm asas e podem voar em certa medida.
especialmente as galinhas mais selvagens ou algumas raças mais antigas e menos modificadas geneticamente. Curiosidade número 5. Cognição surpreendente. Estudos mostraram que galinhas exibem habilidades cognitivas surpreendentes, incluindo a resolução de problemas e a compreensão de causa e efeito. Estudos mostraram que as galinhas têm uma capacidade de consideração e de lembrar rostos individuais, tanto de outros membros do grupo quanto de humanos. As galinhas têm alguma capacidade de autocontrole, o que significa que podem esperar por uma recompensa maior em vez de optar por uma recompensa imediata e menor. Em experimentos, galinhas foram capazes de discriminar pequenos números. Isso sugere que eles têm uma noção básica de números e podem distinguir entre diferentes detalhes de objetos. Os estudos exploraram a capacidade das galinhas de experimentar emoções, incluindo o estresse. Isso tem implicações importantes para o bem-estar animal e para entender como as galinhas respondem ao ambiente em cativeiro. Curiosidade número 6. Galinhas e dinossauros. Cientificamente, as aves, incluindo galinhas, são consideradas descendentes dos dinossauros. As galinhas têm uma conexão interessante com os dinossauros, especialmente com os terópodes, que eram uma ordem de dinossauros bípedes que incluía exemplos como o famoso Tyrannosaurus rex. Essa relação se baseia em evidências científicas, principalmente na área da paleontologia e da genética. A análise do DNA revelou evidências adicionais para a relação entre aves e dinossauros. As galinhas, assim como outras aves, compartilham muitos genes com os dinossauros. Curiosidade número 7. Produção diária de ovos. A produção diária de ovos é uma parte crucial da indústria avícola e da agricultura em geral. Uma galinha saudável pode produzir cerca de 300 ovos por ano, dependendo da raça. Raças de postura, como a Leghorn, são conhecidas pela sua alta produção de ovos. Galinhas poedeiras precisam de um ambiente adequado para garantir uma produção saudável e consistente de ovos. Isso inclui um alojamento limpo, boa ventilação, temperatura controlada e uma dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada é crucial para a produção de ovos. As galinhas poedeiras precisam de uma alimentação rica em proteínas, minerais e vitaminas. A luz desempenha um papel essencial na regulação do ciclo de postura das galinhas. A quantidade adequada de luz incentiva a produção regular de ovos. Produtores muitas vezes ajustam a iluminação para simular condições ideais. Curiosidade número 8. Banhos de poeira. Galinhas gostam de tomar banhos de poeira para se livrarem de parasitas e manterem suas penas saudáveis. As galinhas têm uma tendência natural de tomar banhos de poeira como parte de seu comportamento de limpeza. O banho de poeira serve para vários propósitos. Em primeiro lugar, ajuda a remover o excesso de óleo e sujeira das penas, o que contribui para a saúde da plumagem, além do controle de parasitas. Os banhos de poeira também podem contribuir para a prevenção de doenças de pele nas galinhas. Curiosidade número 9. Sono REM. Estudos científicos mostraram que essas aves experimentam fases de sono REM, movimento rápido dos olhos, indicando que podem ter sonhos, assim como os seres humanos. Isso destaca uma complexidade ainda maior em seu comportamento e sistema nervoso do que muitas pessoas imaginam. Curiosidade número 10. Personalidade única. Cada galinha tem sua própria personalidade distinta, e algumas até desenvolvem preferências por certos seres humanos. Algumas galinhas são naturalmente mais curiosas do que outras. Eles podem explorar novos ambientes, investigar objetos desconhecidos e até interagir mais com os seres humanos. Dentro de um grupo de galinhas, uma hierarquia social se desenvolve. Algumas galinhas são mais dominantes, enquanto outras são mais submissas. São animais sociais e muitas delas se beneficiam da companhia umas das outras. Algumas podem ser mais sociáveis e se dar bem com outras galinhas, enquanto outras podem preferir ficar mais isoladas. É importante observar que a criação, o manejo e a genética também desempenham papéis importantes na formação da personalidade de uma galinha. Ambientes positivos e interações regulares podem contribuir para uma galinha mais sociável e confiante. E esse foi o vídeo de hoje. Me conta nos comentários qual curiosidade mais te chamou a atenção. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho para ficar sempre por dentro das curiosidades animais e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!